7. Guerra intestina. Os fatores que destroem um microbioma saudável. Agora que já elencamos as principais armadilhas alimentares para um microbioma saudável, vamos nos aproximar um pouco mais dos conhecimentos científicos a respeito das outras coisas que ameaçam sua comunidade intestinal, do ponto de vista dos medicamentos e das substâncias químicas no ambiente. Abaixo, listarei os piores vilões. Parte das informações reforça conceitos que já abordamos, ao mesmo tempo que lhe propiciam dados adicionais para capacitá-lo às novas escolhas que você fará em sua vida daqui por diante. Os antibióticos. Tenho uma lembrança vívida dos meus 5 anos de idade, quando meu pai subitamente adoeceu. Na época, ele era um neurocirurgião requisitado, que atendia em 5 ou 6 hospitais e era ao mesmo tempo pai de 5 filhos. Eu sou o caçula. Como você pode imaginar, papai era muito dinâmico, mas de repente começou a sentir febres e um cansaço avassalador. Ele se consultou com vários colegas e por fim o diagnóstico foi de endocardite bacteriana aguda, uma infecção cardíaca provocada pelo Streptococcus viridans. Papai tomou penicilina por via intravenosa durante 3 meses. O tratamento foi feito em casa, e eu me lembro de vê-lo lendo revistas de medicina com a bolsa de plástico pendurada ao lado da cama. Não fosse a penicilina, a infecção teria sem dúvida se mostrado fatal. Por isso compreendo muito bem a importância e a eficácia dos antibióticos. No entanto, não consigo deixar de pensar nas alterações que o microbioma de meu pai sofreu durante esse tratamento e em como isso pode ter influenciado sua situação atual com a doença de Alzheimer. Não posso mencionar o papel dos antibióticos na história da saúde humana sem louvá-los. Tenho vários amigos, parentes e colegas que hoje não estariam entre nós se não fossem os antibióticos. Graves doenças, que no passado matavam milhões de pessoas por ano, hoje podem ser tratadas com facilidade graças a eles. A descoberta dos antibióticos, o nome significa contra a vida, no início do século XX. Foi uma das conquistas mais significativas da medicina. Em 1928, o cientista britânico Alexander Fleming descobriu, quase por acidente, uma substância que se desenvolve naturalmente, um fungo, capaz de matar certas bactérias. Ele estava fazendo uma cultura de Staphylococcus aureus, uma bactéria comum, quando percebeu que uma cepa na mesma lâmina estava aniquilando sua colônia. Ele a batizou de Penicillium e, com outros pesquisadores, deu continuidade a várias experiências com a penicilina para destruir bactérias infecciosas. Por fim, pesquisadores na Europa e nos Estados Unidos começaram a testar a penicilina em animais, depois, em seres humanos. Em 1941, concluiu-se que a penicilina, até em doses pequenas, curava seríssimas infecções e salvava inúmeras vidas. Em 1945, Alexander Fleming
recebeu o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina. Anne Miller foi a primeira pessoa a se beneficiar dessa droga salvadora de vidas nos Estados Unidos. Em 1942, ela era uma enfermeira de 33 anos quando sofreu um aborto. Contraiu uma doença seríssima chamada febre do parto, conhecida tecnicamente como sepse puerperal, provocada por uma grave infecção por estreptococos. Anne ficou em estado crítico durante um mês, com febre alta e delírios. Seu médico conseguiu obter uma das primeiras amostras de penicilina, embora ela ainda não estivesse disponível comercialmente. A droga foi despachada por avião e levada por soldados da Força Estadual de Connecticut, que entregaram a ampola aos médicos do Hospital Yale New Haven, onde Anne estava praticamente no leito de morte. Apenas horas depois da administração da droga, uma colher, chá, com 5,5 gramas de penicilina. A saúde de Anne sofreu uma rápida reviravolta. A febre caiu, o delírio passou, o apetite voltou, e em apenas um mês ela estava totalmente restabelecida. A droga era tão cobiçada e o suprimento tão escasso que a urina de Anne foi coletada para que os vestígios da droga fossem filtrados, purificados e reutilizados. Em 1992, Anne retornou a Yale para o 50º aniversário desse evento histórico. Se não fosse pela penicilina, ela teria encontrado a morte mais de meio século antes. Evidentemente, os antibióticos não são balas de prata que podem erradicar toda e qualquer infecção. Quando empregados no momento certo, porém, podem curar muitas doenças sérias que põem a vida em risco. Eles revolucionaram a medicina, mas o pêndulo oscilou demais desde os tempos em que a disponibilidade de antibióticos era pouca. Hoje eles estão em toda parte e são usados exageradamente. 4 em cada 5 americanos tomam antibióticos todos os anos, segundo os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos. Passaram-se cerca de 258 milhões de receitas de antibióticos em 2010 no mesmo país, para uma população de 309 milhões de pessoas. Os antibióticos constituem a maior parte das receitas para crianças de menos de 10 anos de idade. O uso extravagante de antibióticos, sobretudo contra doenças virais, em que essas drogas não têm valia. Por exemplo, gripes e resfriados, levou à proliferação de cepas de patógenos nocivos, resistentes a antibióticos, que as drogas atuais não conseguem atingir, afirma a Organização Mundial da Saúde, OMS. Sem uma ação urgente, caminharemos para uma era pós-antibióticos, em que infecções comuns e ferimentos menores poderão novamente matar. 2. A OMS qualificou a resistência aos antibióticos como um dos maiores desafios de saúde do século XXI. O próprio Alexander Fleming nos advertiu a respeito dessas possíveis consequências em 1945, em seu discurso do Prêmio Nobel, quando afirmou:
pode chegar um tempo em que a penicilina será comprada por qualquer um nas farmácias. Haverá então o perigo de que o homem ignorante facilmente tome uma subdosagem, ao expor seus micróbios a quantidades não letais da droga. Torne-os resistentes, no uso de antibióticos, a subdosagem, tomar muito pouco ou não completar. O tratamento prescrito pode ser tão problemática quanto a superdosagem. Ambas as práticas geram cepas resistentes e perigosas. 3. Apenas 3 anos depois já surgiam cepas mutantes de estafilococos imunes à penicilina. Hoje, infecções de Staphylococcus aureus resistentes à meticilina. MRSA. Na sigla em inglês, são causadas por uma cepa maligna de estafilococos que não pode ser tratada pela maioria dos antibióticos comuns. A MRSA se tornou uma grande ameaça nos Estados Unidos, matando gente com o sistema imunológico enfraquecido e levando ao tratamento hospitalar pessoas jovens e de resto saudáveis. Ao todo, a cada ano, 2 milhões de americanos sofrem de infecções resistentes a drogas, e 23 mil morrem. 4. A tuberculose também está voltando, graças a cepas virulentas de Mycobacterium tuberculosis, que destroem os pulmões. Os antibióticos também são amplamente utilizados na agricultura e na pecuária, o que contribui para o problema da resistência. Eles são usados para tratar infecções, assim como para fazer os animais crescerem mais e amadurecerem mais rapidamente. Estudos de laboratório com animais revelam que grandes alterações ocorrem rapidamente, em apenas 2 semanas, no microbioma do gado que recebe antibióticos, alterações que causam obesidade, graças aos tipos de bactérias que ficam na esteira da exposição a antibióticos. Sobre isso, falarei um pouco mais em breve, o que provoca um aumento significativo na resistência a eles. Esses antibióticos acabam por chegar à carne de boi, ao frango e aos laticínios, o que despertou receios em relação aos efeitos secundários sobre o corpo humano. Os antibióticos prejudicam o sistema endócrino, e a exposição constante a essas drogas na nossa comida afeta e confunde os hormônios sexuais. Eles também podem mexer com nosso metabolismo, insuflando a obesidade. E essa mexida metabólica pode estar ocorrendo tanto pelos efeitos diretos dos antibióticos no corpo quanto através da flora intestinal. Muito se debate hoje se a epidemia de obesidade infantil pode em parte ser atribuída aos efeitos cumulativos que essas drogas têm sobre o corpo das crianças, vulneráveis e em crescimento. Infelizmente, há muitas brechas legais e políticas no esforço legislativo para reduzir a quantidade de antibióticos nos alimentos. Evidentemente, são cruciais nesse debate os efeitos danosos dessas drogas sobre o microbioma humano. Por exemplo, o mecanismo usado para engordar o gado, e provavelmente seres humanos, com antibióticos passa por alterações no microbioma. Lembre-se do capítulo 4, em que
Descreve a diferença entre os tipos de bactérias intestinais que levam a um maior armazenamento de gordura e ganho de peso, e os tipos que previnem a obesidade. As firmicutes podem extrair mais energia dos alimentos, aumentando assim o risco de que o corpo absorva mais calorias e ganhe peso. Constatou-se que o intestino de pessoas obesas costuma ser dominado pelas firmicutes, em contraposição às bacteroidetes, predominantes no intestino de indivíduos magros. O que ocorre? Quando um animal, seja uma vaca ou um ser humano, toma antibióticos é que o microbioma do corpo sofre uma alteração instantânea em sua diversidade e composição, pois os antibióticos varrem de imediato certas cepas, permitindo que outras prosperem. Infelizmente, os antibióticos podem criar um desequilíbrio maciço, graças ao qual o intestino fica repleto de bactérias que promovem a obesidade. O Dr. Martin Blaser, da Universidade de Nova York, é um dos pesquisadores que especulam que o uso de antibióticos contribui para a obesidade. Na verdade, suas pesquisas investigaram os efeitos dos antibióticos sobre uma cepa de bactérias específica e famigerada, que eu já citei, o H. pylori. Alvo popular de médicos cujos pacientes sofrem de úlceras pépticas. Embora tenha sido demonstrado que o H. pylori aumenta o risco de úlceras pépticas e câncer gástrico, ele é um integrante ordinário da comunidade microbiana do intestino humano. Em um dos estudos do Dr. Blaser, realizado em 2011, ele examinou militares da reserva americanos que estavam passando por exames detalhados do trato gastrointestinal superior. 5. Dos 92 veteranos, 38 foram negativo para o H. pylori, 44 positivo e 10 resultado indeterminado. Deram antibióticos a 23 dos homens com H. pylori, o que dizimou as bactérias em todos eles, exceto 2. Adivinhe o que aconteceu com os 21 veteranos em que o H. pylori foi erradicado através de antibióticos? Eles foram os que ganharam mais peso. Seus índices de massa corporal aumentaram cerca de 5%, com margem de 2% para mais ou para menos. Os outros reservistas não sofreram alteração de peso. Além disso, os níveis do hormônio grelina, estimulante do apetite, aumentaram 6 vezes depois das refeições, o que significa que eles não se sentiam saciados ao fazer suas refeições e conseguiam comer mais. Também se sabe que níveis altos de grelina aumentam a gordura abdominal. Portanto, juntando todas as peças, faz sentido pensar nos antibióticos como promotores de crescimento. Com toda certeza eles ajudam a juntar quilinhos no gado. E também estão nos ajudando a juntar quilinhos, quando são usados ou consumidos através da comida. Como você pode ver no gráfico a seguir, os Estados Unidos são líderes em matéria de uso de antibióticos na carne produzida. 6. Em 2011,
A indústria farmacêutica americana vendeu quase 14 mil toneladas de antibióticos para o gado, a maior quantidade já registrada, o que representa 80% da venda total de antibióticos naquele ano. 7. Somente em 1996 a Food and Drug Administration, FDA, começou a testar carne e frango para detectar bactérias resistentes a antibióticos, e a política de controle do uso de antibióticos, infelizmente, tem impedido uma vigilância real e transparente. O Dr. David Kessler, ex-comissário da FDA e autor do best-seller The End of Veriatin, O Fim da Superalimentação, foi feliz em sua formulação em um artigo para o New York Times. Em 2013, por que os legisladores relutam tanto em descobrir como 80% de nossos antibióticos são usados? Não podemos fugir das perguntas difíceis, por medo das respostas. Os legisladores precisam permitir que o público saiba como as drogas que ele precisa para ficar bem estão sendo usadas para produzir carne mais barata. 8. Embora talvez ainda leve um tempo longo demais até que se criem restrições e regras mais duras em relação ao uso de antibióticos nos alimentos, folgo em saber que já estão ocorrendo mudanças no âmbito dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, da Organização Mundial da Saúde e da Associação Médica Americana em relação à prescrição de antibióticos contra infecções. Essas instituições já emitiram diversas advertências, que os médicos estão começando a escutar. Isso levou a uma maior conscientização sobre os tipos de infecção que realmente requerem o uso de antibióticos e os que devem ser deixados à própria sorte, para que o corpo deles tome conta naturalmente. O objetivo é evitar o uso de antibióticos, a menos que sejam absolutamente necessários. Apenas nos últimos anos, por exemplo, pediu-se aos pediatras que evitem a reação automática aos pais que pedem antibióticos para tratar otites ou amidalites dos filhos. Esse é o tipo de mudança que eu quero ver. De acordo com o Journal of the American Medical Association, as seguintes infecções podem ser tratadas, em geral, sem antibióticos. 9. Item: resfriado comum. Item: gripe, influenza. Item: tosses e bronquites em geral. Item: otites diversas. Item: erupções cutâneas em geral. Em 2004, um estudo extremamente inquietante, publicado no Journal of the American Medical Association, me fez compreender o impacto dos antibióticos, quando os cientistas demonstraram seu potencial no aumento significativo do risco de câncer. 10. Pesquisadores da Universidade de Washington examinaram 2.266 mulheres com 19 anos ou mais que sofriam de câncer de mama primário invasivo, ou seja, com potencial para se espalhar do seio para outras partes do corpo, e as
Compararam com um grupo de controle de 7.953 mulheres selecionadas aleatoriamente. O estudo foi criado de forma a determinar se havia um aumento do risco de câncer de mama entre as mulheres que haviam tomado antibióticos, de qualquer tipo. E eis que os pesquisadores encontraram uma relação direta entre o número de dias de uso de antibióticos e um risco aumentado de câncer de mama. Nos indivíduos que haviam tomado mais antibióticos, o risco de câncer de mama duplicou. Afirmaram os autores. O uso de antibióticos está associado a um risco maior de câncer de mama incidente fatal. E concluíram: embora novos estudos sejam necessários, essas conclusões reforçam a necessidade de um uso prudente de antibióticos no longo prazo. É importante deixar claro que esse estudo não sugere que os antibióticos causem câncer de mama. Mas, considerando aquilo que sabemos sobre as alterações que essas poderosas drogas provocam na flora bacteriana, assim como o papel dos micróbios na imunidade, desintoxicação e nos processos inflamatórios, estudos como esse deveriam pelo menos despertar nossa desconfiança. Tenho a expectativa de que surjam estudos mais aprofundados na próxima década, que mostrem a forte relação entre o estado do microbioma intestinal e o risco de certos tipos de câncer, entre eles o câncer no cérebro e no sistema nervoso. O Dr. Robert F. Schwab é um dos líderes na investigação nessa área. Médico pesquisador do Departamento de Medicina da Universidade de Colômbia, o Dr. Schwab escreveu em 2013 um artigo convincente, publicado em uma edição especial da revista Nature, que relacionava as formas pelas quais a condição do microbioma pode promover ou prevenir o surgimento de tumores cancerosos. 11. Nas suas conclusões, ele enfatiza a importância de voltarmos nossa atenção ao estudo do microbioma, na esperança de descobrir novas terapias para a prevenção e o tratamento do câncer, e chama o microbioma de próxima fronteira da pesquisa médica. Usei o exemplo do câncer para reforçar a acusação aos antibióticos como destruidores de um importante colaborador de nossa saúde, mas poderia com a mesma facilidade discorrer sobre a exposição a antibióticos e um risco maior de asma, sobrepeso e diabetes, todos eles fatores que aumentam significativamente o risco de demência, depressão, suicídio e ansiedade. A esta altura, você já pode adivinhar qual o fio que liga todas essas condições, os processos inflamatórios. E se você recuar um passo em relação a esses processos inflamatórios, vai se deparar com a microbiota do seu intestino. Várias vezes por semana, pacientes telefonam para o meu consultório me pedindo para arrumar alguma coisa porque estão resfriados. Eu explico sempre que isso não é correto. E quando eles pedem especificamente Zithromax Zepac, um dos antibióticos mais receitados para infecções das vias respiratórias superiores, eu lhes informo, dados relativos a um grande número de pacientes mostram que o uso desse antibiótico aumenta significativamente o risco de morte relacionada ao coração,
Porque um dos efeitos colaterais potenciais desse medicamento é a arritmia cardíaca. 12. Na verdade, em um dos estudos que analisaram essa relação, pesquisadores da Faculdade de Medicina da Universidade da Carolina do Sul estimaram que metade das 40 milhões de receitas desse antibiótico em 2011 eram desnecessárias e podem ter provocado 4.560 mortes. 13. Também gosto de dizer aos pacientes que pedem antibióticos que, se eles não tomarem antibióticos, o resfriado provavelmente vai durar uma semana, mas, se tomarem, vai durar apenas 7 dias. Creio que nem sempre eles entendem a piada. É como se todo noticiário relativo aos perigos do uso excessivo de antibióticos caísse em ouvidos moucos. Não se trata apenas de mim ou você. Trata-se de todos nós. Da próxima vez que você achar que você ou seu filho precisa de um antibiótico, recomendo que pese os prós e os contras. Nem preciso dizer que, se for uma infecção curável apenas com antibióticos, você não deve deixar de usá-los, com sabedoria exatamente como o médico receitar. Veja aqui mais detalhes sobre suplementação com probióticos durante o uso de antibióticos. Mas se for uma infecção que não pode ser combatida com antibióticos, pense no quanto você pode economizar em termos de microbioma. E isso é ainda mais certo quando se trata de crianças, que são particularmente vulneráveis. Foi demonstrado recentemente, por exemplo, que a vasta maioria das crianças se recupera de otites em alguns dias apenas com medicação para aliviar as dores e a febre. Em um estudo de 2010 publicado no Journal of the American Medical Association, um grupo de pediatras soou o alarme para o uso excessivo de antibióticos contra essas infecções comuns, muitas vezes provocadas por vírus. 14. Os médicos observaram que o risco de efeitos colaterais ao tomar antibióticos supera os benefícios, que inexistem na maioria dos casos. Um tratamento com antibióticos, ou vários, aumenta o risco de que a criança sofra uma série de problemas de saúde originados pelo desequilíbrio da flora intestinal, de asma e obesidade, no início da vida, a demência, no final. Tudo está conectado. A flora intestinal cria essas conexões duradouras. Observação para quem toma antibióticos antes de ir ao dentista. Muitos de meus pacientes mais idosos, que implantaram próteses de quadril ou de joelho, me contam que sempre tomam antibióticos como prevenção antes de ir ao dentista. É uma prática adotada há tanto tempo que se costuma acreditar, em geral, que isso faz sentido. Mas o conhecimento científico atual diz o contrário. As pesquisas mais recentes sugerem que não há absolutamente benefício algum em tomar antibióticos para procedimentos odontológicos quando se tem uma prótese total de quadril ou joelho. Segundo as conclusões de um estudo recente, procedimentos odontológicos não são fator de risco para infecção subsequente de próteses de quadril ou joelho.
O uso de profilaxia antibiótica antes de procedimentos odontológicos não reduziu o risco de infecção posterior de prótese de quadril ou joelho. 15. Dito isso, certos indivíduos devem cogitar profilaxia com antibióticos antes de procedimentos odontológicos, especificamente aqueles que acarretam cirurgia dentária ou na gengiva. Mas apenas um pequeno número de pessoas se enquadra nessa categoria. Entre elas pessoas com item histórico de endocardite infecciosa. Item válvulas cardíacas artificiais. Item malformações cardíacas cianóticas congênitas não corrigidas, incluindo válvulas shunt e condutos paliativos. Item malformações cardíacas congênitas totalmente corrigidas com próteses ou aparelhos, quer tenham sido instalados cirurgicamente ou por intervenção por catéter, nos 6 meses posteriores ao procedimento. Item malformações congênitas corrigidas, com malformações residuais na região ou adjacentes à região de uma correção prostética ou por aparelho prostético. Item transplantes cardíacos e desenvolvimento de valvulopatia cardíaca. Caso você não saiba o que significam esses termos, não está entre aqueles que necessitam de profilaxia com antibióticos antes de uma cirurgia oral. A pílula. Milhões de mulheres em idade fértil adotam o controle de natalidade. Desde que a pílula, como é conhecida, foi criada, nos anos 1960, ela tem sido saudada como um dos pilares do movimento feminista. Mas pílulas de controle de natalidade são, no fim das contas, hormônios sintéticos que exercem efeitos biológicos imediatos no corpo humano e inevitavelmente cobram um preço da comunidade microbiana. Embora praticamente todos os medicamentos tenham algum impacto sobre o microbioma, drogas como a pílula, tomadas diariamente muitas vezes por longos períodos, são as mais insidiosas. Entre as diversas consequências de seu uso prolongado, acima de 5 anos, estão: item redução dos hormônios da tireoide e da testosterona disponível na circulação. Item aumento da resistência à insulina, do estresse oxidativo e dos marcadores de inflamações. Item supressão de certas vitaminas, minerais e antioxidantes. Considerando tudo que já expliquei sobre o papel da flora intestinal no metabolismo, na imunologia, na neurologia e até na endocrinologia, não admira que todos sejam impactados pela pilulinha safada, termo que a Kelly Brogan, uma médica de Manhattan, usa para descrever a pílula a suas pacientes. Não admira tampouco que entre os efeitos colaterais mais comuns observados no uso da pílula estejam transtornos de humor e ansiedade. Uma das vitaminas que a pílula suprime é a B6, um cofator na produção de serotonina e GABA. Duas moléculas fundamentais para a saúde do cérebro. Mais recentemente, os cientistas também descobriram que o uso de anticoncepcionais orais pode estar relacionado a doenças inflamatórias do intestino.
especialmente um risco maior da doença de Crohn, caracterizada por um processo inflamatório do revestimento e da parede do intestino grosso, do intestino delgado ou de ambos. 16. A inflamação no revestimento pode levar até a sangramentos. Embora se desconheça o mecanismo exato dessa associação, a crença atual é que os hormônios alteram a permeabilidade do revestimento intestinal, uma vez que o cólon se mostrou mais vulnerável. Há processos inflamatórios quando hormônios como o estrogênio são ministrados, talvez por isso. Algumas mulheres que usam anticoncepcionais se queixem de problemas gastrointestinais. Sabe-se o que representa para a saúde humana um aumento da permeabilidade, eleva a probabilidade de que materiais do intestino, sobretudo os produzidos pela flora intestinal, caiam na corrente sanguínea, onde despertarão o sistema imunológico, e se desloquem para outras partes do corpo, inclusive o cérebro, onde causarão danos. Em um estudo de 2012 comandado pelo Dr. Ahmed Khalili, clínico e pesquisador associado em gastroenterologia do Hospital Geral de Massachusetts, em Boston, pesquisadores analisaram dados obtidos de 233 mil mulheres alistadas no gigantesco estudo de saúde das enfermeiras dos Estados Unidos, acompanhadas de 1976 a 2008. 17. Comparando aquelas que nunca usaram pílulas anticoncepcionais com aquelas que usaram, ele descobriu que as que tomavam pílula tinham um risco aproximadamente 3 vezes mais elevado de contrair a doença de Crohn. Em suas conclusões, o Dr. Khalili advertiu que é preciso conscientizar sobretudo as mulheres que tomam anticoncepcionais e têm um forte histórico familiar de doenças inflamatórias intestinais, das pesquisas que mostram um elo entre ambos. Então, quais são as alternativas? Adrat Brogan, uma militante da saúde feminina, quer que todas as suas pacientes parem de tomar contraceptivos orais. Ela recomenda que tentem dispositivos intrauterinos, DIU, não hormonais, medidores de fertilidade que monitoram a temperatura do corpo feminino com precisão suficiente para determinar quando a ovulação ocorre, ou o bom e velho preservativo masculino. Nas palavras dela, não existe almoço grátis no tratamento com medicação, e é muito difícil fazer uma análise de risco-benefício quando se desconhecem os riscos ambientais e genéticos que um indivíduo traz à mesa. Se existe uma opção de tratamento que apresenta riscos mínimos ou desprezíveis e algum grau de benefício baseado em evidências, esse representaria, na minha opinião, o caminho mais suave, mais tranquilo para a saúde. Hoje em dia, a liberação da mulher me parece muito mais um ciclo menstrual saudável e feliz, livre das amarras de uma receita médica. 18. Os anti-inflamatórios não esteroidais. No passado, uma série de estudos, que remontam até os anos 1990, mostrou que pessoas que tomam medicamentos anti-inflamatórios não esteroidais como o ibuprofeno, Advil e o naproxeno, Aleve, durante 2 ou mais anos têm um risco 40% menor de desenvolver Alzheimer ou Parkinson.
19. Isso faz sentido quando se leva em conta que são doenças antes de tudo inflamatórias. Que quando o processo inflamatório é controlado, você controla o risco. Mas estão surgindo novos estudos que revelam uma virada nessa história. Demonstrou-se que esses medicamentos podem aumentar o risco de danos ao revestimento intestinal, principalmente na presença de glúten. Pesquisadores espanhóis concluíram que, ao tratar camundongos geneticamente suscetíveis à sensibilidade ao glúten com indometacina, um poderoso anti-inflamatório não esteroidal usado no tratamento da artrite reumatoide em geral, houve um pronunciado aumento na permeabilidade do intestino, que amplificou os efeitos nocivos do glúten. Eles concluíram que fatores ambientais que alteram a barreira intestinal podem predispor os indivíduos a um aumento da sensibilidade ao glúten. 20. Pesquisas futuras ajudarão a esclarecer esse impasse, mas por ora eu advertiria contra o uso desses medicamentos, a não ser quando verdadeiramente necessário. Substâncias químicas no ambiente. Hoje em dia existe um número imenso de substâncias químicas sintéticas em nosso meio ambiente. Muitas delas presentes em coisas que tocamos, inalamos, esfregamos na pele ou consumimos. A maioria dos indivíduos nas nações industrializadas carrega centenas de substâncias químicas no corpo, vindas do ar, da água e dos alimentos. Traços de 232 substâncias químicas sintéticas foram encontrados no cordão umbilical de bebês ao nascer. 21. E não foram feitos testes apropriados dos efeitos da grande maioria dessas substâncias sobre a saúde. Nas últimas 3 décadas, foi aprovado o uso de mais de 100.000 substâncias químicas nos Estados Unidos, entre elas 82.000 substâncias industriais, 1.000 ingredientes ativos de pesticidas, 3.000 ingredientes de cosméticos, 9.000 aditivos alimentares e 3.000 drogas farmacêuticas. 22. A Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, EPA, e a Food and Drug Administration, FDA, regulamentam apenas uma minúscula fração desse total. Desde que a Lei de Controle de Substâncias Tóxicas foi aprovada, em 1976, restrições orçamentárias e litígios judiciais fizeram com que a EPA só tenha conseguido solicitar testes de segurança para cerca de 200 das 84.000 substâncias químicas relacionadas no inventário de substâncias da lei. E, dessas 84.000, 8.000 são produzidas em volumes anuais iguais ou superiores a 10 toneladas. Atualmente, suspeita-se que pelo menos 800 dessas substâncias químicas sejam capazes de interferir em nosso sistema hormonal. Embora gostemos de acreditar que os cientistas há décadas medem os poluentes industriais, relacionando-os à saúde humana, só recentemente começamos a monitorar a chamada carga corporal, o nível de toxinas no sangue humano, na urina, no cordão umbilical e no leite materno. A grande maioria das substâncias químicas atualmente em uso comercial não foi inteiramente analisada.
em relação a seus efeitos sobre a saúde humana. Por isso, desconhecemos a verdadeira extensão dos riscos que elas apresentam e o quanto podem perturbar a fisiologia normal do corpo humano e do seu microbioma. Por essa razão, é prudente manter a cautela e partir do princípio de que elas são nocivas até que uma sólida base de pesquisas prove o contrário. Uma das razões pelas quais as substâncias químicas ambientais podem ser nocivas é que elas tendem a ser lipofílicas, isto é, a se acumularem nas glândulas e nos tecidos adiposos. Além disso, quando o fígado fica sobrecarregado de toxinas para processar, ele pode se tornar menos eficiente na retirada delas do corpo. Isso, por sua vez, altera todo o habitat do corpo, assim como a comunidade microbiana. Uma preocupação central entre os pesquisadores, ultimamente, é o fato de diversas substâncias imitarem o estrogênio no corpo, e estamos expostos a várias delas ao mesmo tempo. Tomemos, por exemplo, o composto onipresente bisfenol A. BPA. Mais de 93% de nós carregam traços dessa substância química no corpo. 23. O. BPA. Foi produzido pela primeira vez em 1891 e usado como estrogênio medicamentoso sintético em mulheres e animais na primeira metade do século XX. Foi receitado às mulheres no tratamento de condições relacionadas à menstruação, à menopausa e a náuseas durante a gravidez. Pecuaristas o utilizaram para ajudar o gado a crescer. Mas o risco de provocar câncer foi revelado, e ele foi proibido. No final dos anos 1950, o BPA encontrou um novo lar quando fabricantes começaram a empregá-lo em plásticos. Isso ocorreu quando químicos da Bayer e da General Electric descobriram que o BPA, quando unido por cadeias longas polimerizadas, forma um plástico duro chamado policarbonato, material transparente o bastante para substituir o vidro e forte o bastante para substituir o aço. Não demorou para ele chegar a produtos eletrônicos, equipamentos de segurança, automóveis e embalagens de alimentos. Desde então, o BPA passou a ser usado em muitos produtos comuns, de recibos de caixa a selantes dentais. Mais de 400 toneladas dessa substância são lançadas anualmente no ambiente. Demonstrou-se que o BPA, utilizado em embalagens alimentares de plástico, gera desequilíbrios hormonais tanto nas mulheres quanto nos homens. Atualmente, há estudos em andamento que visam mostrar que tipo de dano uma substância química como o BPA pode acarretar às células microbianas. Embora algumas pesquisas indiquem que certas bactérias do intestino conseguem degradar o BPA, tornando-o assim menos tóxico para as células humanas, meu receio é que o BPA possa favorecer a proliferação dessas bactérias e resultar numa comunidade desequilibrada.
O BPA é apenas uma de várias substâncias químicas que encontramos na vida cotidiana. Ele pode desaparecer em breve de nossos produtos comerciais e alimentos, graças a campanhas agressivas de defesa do consumidor, mas milhares de outras substâncias químicas com potencial igualmente nocivo continuarão a inundar nosso ambiente. Como eu disse, é impossível saber ao certo a quantas substâncias químicas estamos expostos. Atualmente, quais são realmente nocivas às células microbianas e humanas? Mas é melhor pecar por cautela e tentar reduzir nosso nível de exposição a elas. Isso começa em casa. No capítulo 9, mostrarei todos os passos que você pode dar para minimizar exposições nocivas. Duas substâncias específicas que devem ser evitadas ao máximo são os pesticidas e o cloro. Os efeitos negativos de ambos sobre a flora intestinal foram demonstrados. Os pesticidas, por exemplo, foram criados para matar bichinhos e são extremamente tóxicos para as mitocôndrias. Estão surgindo estudos que relacionam pesticidas populares a alterações no microbioma, que, por sua vez, levam a problemas de saúde, de transtornos metabólicos a doenças cerebrais. Um estudo particularmente incômodo, publicado em 2011 por pesquisadores coreanos, descobriu uma quantidade desproporcional de metanogênicos, um tipo de micróbio, nos intestinos de mulheres obesas. 24. Os pesquisadores também mediram os chamados pesticidas organoclorados no sangue das mulheres e encontraram um padrão notável entre a quantidade de pesticidas no sangue, o grau de obesidade e o volume de metanogênicos no intestino. Quanto mais tóxico o sangue de uma pessoa, mais tóxico seu intestino. Metanogênicos são reconhecidamente relacionados não apenas à obesidade, mas também à periodontite, ao câncer de cólon e à diverticulose, um transtorno intestinal. A toxicidade dos pesticidas é uma preocupação tão grande que, mais à frente, comentarei por que é importante evitar a maior parte dos organismos geneticamente modificados. OGM. Devido à relação que tem com os herbicidas. Substâncias químicas encontradas na nossa água, principalmente cloro residual, também podem ser danosas ao microbioma. O cloro é bactericida, na prática, mata uma grande variedade de patógenos microbianos nascidos na água. É óbvio que não desejamos micro-organismos nocivos ou mortais em nossa água. Na verdade, se há uma coisa nos países desenvolvidos que consideramos natural é o acesso à água limpa. Atribui-se ao cloro o fim, nos países desenvolvidos, de surtos de doenças provocadas pela água. Até a revista Life, certa vez, afirmou que a filtragem da água potável e o uso de cloro talvez tenham sido o mais importante avanço na área da saúde pública neste milênio. 25. No entanto, a água nas cidades tende a ser supertratada, o que resulta numa mistura química tóxica.
para a flora intestinal. Além disso, o cloro ingerido pode reagir com compostos orgânicos, gerando subprodutos tóxicos que só pioram a confusão. Com base em estudos dos efeitos do cloro nas células humanas, a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos estabelece um nível seguro para água potável em não mais que 4 partes por milhão. Mesmo tão diluído, ele consegue eliminar vários organismos, como sabe qualquer um que já tenha matado um peixinho de aquário usando água da torneira. No capítulo 9, darei ideias de como evitar a água clorada. É mais fácil do que você pensa, e não será preciso nem chamar um encanador nem investir num serviço de entrega de água. Ainda que instalemos filtros de ar e de água em casa, minimizando nosso uso de qualquer produto contendo substâncias químicas suspeitas, é difícil controlar todos os poluentes. Mas podemos, com certa facilidade, realizar algumas mudanças naquilo que compramos para limitar nossa exposição a substâncias químicas potencialmente nocivas. Outra grande preocupação em relação às toxinas no ambiente é o fato de nós, humanos, estarmos no topo da cadeia alimentar. Embora isso tenha inegavelmente suas vantagens, também significa que estamos expostos a quantidades maiores de substâncias tóxicas, através de um processo chamado de bioacumulação. Ingerir carne, laticínios e peixes constitui uma importante forma de exposição. Certos tipos de peixe, como o peixe-espada, por exemplo, têm uma concentração de substâncias químicas em seus tecidos exponencialmente maior que a concentração encontrada nas águas que habitam. Em terra, grande parte do rebanho ingere grãos borrifados de pesticidas, armazenando na gordura essas substâncias tóxicas, juntamente com toxinas em potencial, como hormônios, antibióticos e outras substâncias químicas. Ao consumir esses produtos, você pode estar exposto a substâncias químicas usadas ao longo da cadeia agrícola como um todo. Os alimentos geneticamente modificados tratados com herbicidas. Permita-me prefaciar esta seção afirmando que ainda são necessárias muitas pesquisas em relação às potenciais consequências de saúde ligadas a organismos geneticamente modificados. OGM. Isso é um fato, quer estejamos falando dos efeitos biológicos diretos dos OGM sobre o corpo ou de seu impacto sobre o microbioma. Por definição, OGM são plantas ou animais geneticamente modificados com o DNA de outras coisas existentes, entre elas bactérias, vírus, plantas e animais. As combinações genéticas resultantes não ocorrem na natureza nem no cruzamento de espécies tradicional. As duas maiores culturas de OGM nos Estados Unidos são o milho e a soja, e, por extensão, todos os produtos que contêm esses ingredientes, estima-se que haja OGM em até 80% dos alimentos processados convencionais. Em mais de 60 países de todo o mundo, inclusive todos os da
União Europeia, Japão e Austrália, importantes restrições ou puras e simples proibições foram impostas à produção e venda de OGM. Nos Estados Unidos, o governo os aprovou, e muitos lutam por rótulos alimentares mais claros, de modo a possibilitar a opção de não participar daquilo que alguns chamam de a experiência. Um assunto espinhoso. Muitos dos estudos em que os OGM se mostraram seguros foram realizados pelas mesmas empresas que os criaram e que agora lucram com eles. Como você pode imaginar, um dos maiores problemas enfrentados pelos produtores são as ervas daninhas em suas plantações. Por isso, em vez de recorrer à remoção manual dessas ervas, surgiu uma alternativa. Hoje em dia, os produtores americanos borrifam em suas plantações uma substância química que mata as ervas daninhas, o glifosato, Roundup. A colheita é poupada pelo herbicida, porque as sementes empregadas são geneticamente alteradas para serem resistentes a seus efeitos. No mundo agrícola, essas sementes foram apelidadas de Roundup Ready adaptadas para o Roundup. O uso de OGM adaptados para o Roundup permitiu que os produtores utilizassem enormes quantidades de herbicida. E isso tem ocorrido em escala global. Calcula-se que até 2017 os agricultores terão aplicado 1,35 milhão de toneladas de glifosato em suas plantações, um número espantoso. 26. Mas o problema é o seguinte: os resíduos de glifosato representam uma ameaça à saúde humana. Na produção de trigo, principalmente, os produtores saturam os campos com Roundup alguns dias antes da colheita, para gerar uma safra maior e melhor. Isso traz uma nova perspectiva à questão da sensibilidade ao glúten. O aumento da intolerância e da doença celíaca pode se dever em grande parte ao aumento do uso de Roundup. Quando cruzamos em um gráfico a incidência de doença celíaca e os níveis de glifosato aplicados ao trigo nos últimos 25 anos, surge um paralelismo impressionante. 27. Note bem, correlação não é sinônimo de causalidade. Embora o gráfico dê a impressão de mostrar uma relação total entre a quantidade de glifosato empregada no trigo e supostamente consumida através dos derivados de trigo, e a incidência de doença celíaca, não podemos dizer que o glifosato provoca a doença celíaca. Essa seria uma interpretação incorreta dos dados e uma conclusão falsa a partir de uma única evidência. No entanto, é interessante notar o aumento paralelo da incidência de doença celíaca e dos níveis de glifosato na alimentação. Há provavelmente muitas outras variáveis em jogo nessa associação, e até onde sabemos pode haver outros fatores ambientais que influem no aumento dos casos de doença celíaca. Mas o certo é que as pesquisas recentes mostram que o glifosato de fato tem um impacto sobre a flora intestinal. Num relatório publicado em 2013 no Journal of Interdisciplinary Toxicology,
De onde foi tirado? Esse gráfico, a cientista e pesquisadora do MIT, Stephanie Seneff e um colega independente, alardearam os efeitos do glifosato sobre o corpo, chegaram a afirmar que a prática de amadurecer a cana-de-açúcar com glifosato poderia estar por trás de um aumento recente dos casos de insuficiência renal entre trabalhadores agrícolas na América Central. 28. Eles apontaram que, entre os efeitos do glifosato no corpo, está a inibição das enzimas citocroma P450, CYP, produzidas pelas bactérias intestinais. Trata-se de enzimas cruciais para nossa biologia, pois elas desintoxicam inúmeros compostos químicos estranhos ao corpo. Quando faltam as enzimas CYP, há uma probabilidade muito maior de que a parede intestinal fique comprometida e que substâncias nocivas passem para a corrente sanguínea. O relatório dos cientistas defende uma nova política em relação à segurança dos resíduos de glifosato nos alimentos e descreve como o glifosato residual altera a composição das bactérias intestinais e cria o caos na fisiologia humana. Vou poupá-lo do jargão bioquímico, mas basta dizer que o glifosato item compromete nossa capacidade de limpar toxinas. Item compromete a função da vitamina D, importante chave hormonal para a saúde do cérebro. Item elimina o ferro, o cobalto, o molibdênio e o cobre. Item compromete a síntese do triptofano e da tirosina, importantes aminoácidos na produção de proteínas e neurotransmissores. O relatório dos cientistas se concentra no elo entre o glifosato e a doença celíaca. Os autores descrevem como peixes expostos ao glifosato desenvolvem problemas digestivos comparáveis à doença celíaca. E sabemos que a doença celíaca está associada a desequilíbrios na flora intestinal. Na verdade, os cientistas dão a entender que o glifosato é o mais importante fator causal no aumento da sensibilidade ao glúten, através de seus conhecidos efeitos sobre a flora intestinal. E terminam afirmando: conclamamos os governos do mundo inteiro a rever suas políticas em relação ao glifosato e a propor uma nova legislação que restrinja seu uso. Não entre em pânico. Vou ajudá-lo a limpar seu ambiente e a tomar decisões amigas do intestino. Alimentos orgânicos, carne de boi alimentado no pasto sempre que possível, gorduras de boa qualidade, comidas pobres em carboidratos e livres de ingredientes tóxicos. Esse é o tema do meu programa de reabilitação dos amigos da mente, na parte terceira. Sem OGMS, verdade ou mentira? Atualmente, a FDA não exige a rotulagem de OGM. Mas muitas indústrias alimentícias colocam em seus produtos a frase sem OGM. Dá para confiar nesses rótulos. Em 2014, a revista Consumer Reports testou essas embalagens, analisando mais de 80 alimentos processados à base de milho ou soja.
concluiu que o selo no GMO Project Verified, o selo orgânico do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, e outras afirmações de certificação orgânica eram, em geral, confiáveis. 29. No entanto, a afirmação mais enganosa nas embalagens era natural, à exceção dos produtos com um selo de aprovação no GMO ou de certificação orgânica. Os alimentos quase sempre continham níveis consideráveis de OGM, S,